anjo! Terça-feira tivemos vídeo tenso. Estou até doente, a garganta ficou ruim. E a gente sabe o que isso significa na linguagem corporal, né? Então hoje eu queria falar de um assunto que me surgiu recentemente uma dúvida. E eu amo falar sobre isso, porque assim, pra mim é o supra-sumo, o puro suco da liberdade. Que é a depilação. Ou melhor, a ausência de depilação. Juro, eu amo esse assunto. E no vídeo de hoje eu não vou entrar na problemática da depilação. Eu vou apenas contar por que eu decidi parar de me depilar. Apareceu uma trend pra mim no Instagram, que era aquela caixinha que você clica e você posta uma foto ou um vídeo de alguma coisa. Essa. E vinha escrito assim: mostre você cabeludo. E assim, veio no pronome masculino e tudo mais, mas eu pensei assim, eu não vou deixar essa oportunidade passar de fazer o quê? O meu nome na pauta de aceitação de pelos, porque é uma pauta que eu gosto muito e eu acho que é uma libertação que todas as pessoas deveriam experienciar. E de quebra, mostrar o que eu mais gosto em mim. Então eu aproveitei e postei uma foto minha, cabeluda. Foi aqui? Claro que não. Foi na axila. Eu gosto muito de ter pelo na axila e foi uma das piores para eu aceitar. Então hoje gostar de ter pelos aqui é gratificante. E quando eu postei esse vídeo, que foi um videozinho mostrando a minha axila, vieram me perguntar no privado por que tá surgindo esse movimento de mulheres não se depilando. E aí eu fiquei assim, surgindo? Porque eu não me depilo, ó. Sabe? A bolha estourou. A bolha estourou. Foi isso que aconteceu. E aí, percebendo que ainda é muita pauta, eu contei para essa pessoa a minha história do porquê que as pessoas não estão mais depilando, como que surgiu isso para mim. E eu achei interessante trazer aqui no canal, para que isso seja o quê? Propagado, fique eternizado, entendeu? E a primeira informação que eu tenho para dar é: eu me depilo, mas só quando eu quero. Eu parei de vincular depilação a autocuidado ou pelos a sujeira, porque isso foi uma falácia que contaram pra gente. E você pode pesquisar, não precisa acreditar em mim. Coloca lá, pelos são necessários? Por que os pelos existem na evolução humana? Por que o nosso corpo evoluiu em tantos aspectos, mas os pelos continuam? Vai lá, pesquisa. Eu acho que tava ruim a colocação da câmera, mas acho que agora tá melhor. Como que aconteceu comigo? Quando eu entrei na adolescência, ali na pré-adolescência, os pelos pubianos apareceram. E pra mim foi um caos. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que entrar nessa fase de depilação, porque eu já sabia. Então vou ter que entrar nessa fase de depilação, ai, ai, ai. E aí eu fiquei tipo, como é que depilo? E aí eu fui correndo pra minha mãe. Falei assim, mãe, estou com pelos naquele lugar. O que eu faço pra tirar? E ela me respondeu assim, ué, você vai pegar uma lâmina, vai passar o sabonete e vai tirar. Inclusive uma dica, se você ainda se depila na lâmina, evita usar sabonete, usa condicionador. É muito melhor pra pele, pro pelo, mais confortável, não machuca. Então, condicionador. E eu lembro que eu pensei assim, eu vou passar uma lâmina na minha pele? Aí eu perguntei pra ela, mas não vai cortar? E ela respondeu assim, olha, às vezes corta, mas não é nada demais. E eu fiquei assim, ó, não é possível que eu não tenha uma terceira opção. Eu sou obrigada a retirar algo que nasceu sem o meu consentimento, porque dizem que eu não posso ter e eu ainda vou ter que me cortar pra isso. Eu achei aquilo um absurdo. Eu tive uma solução. Pensei e perguntei pra ela, e se eu tirar na tesourinha? Aquela tesourinha de unha, sabe? Aí ela, ué, pode tentar, mas vai dar muito trabalho. E de fato, né? Além de dar muito trabalho, não tem como ver em todas as partes, não tem como você cortar todas as partes, então não era funcional, não ia acontecer, não ia rolar. Tive que pegar a lâmina, passei ali o sabonete, porque na época era a instrução que eu tinha, tirei, obviamente eu me cortei, mas eu descobri que não era nada demais o corte, era só um corte mais chatinho e fui seguindo minha vida. O tempo passou e eu fiquei cada vez mais neurótica em retirar os pelos. Não podia ficar um fiapo. Nossa, era um caos, sabe? Até cera que minha mãe tinha em casa, eu pegava escondido pra ficar fazendo depilação na perna pra garantir que a pele ia ficar lisa. Isso com 13 anos, sabe? Olha, as pressões que a gente passa desnecessariamente são absurdas. Inclusive, quando eu casei, pra quem não sabe, eu já fui casada, eu ganhei de presente pra lua de mel uma depilação na cera. Então, assim, é realmente uma coisa. Eu ia falar assim, mas não faz sentido. Como é que eu posso fazer isso? Ai, meu Deus, eu sou muito international. Mentira, meu inglês é horrível.
E eu percebi que realmente é um negócio, sabe? Tipo, as pessoas dão de presente. E eu fiquei, enfim. Na época eu achei lisonjeador e hoje eu fico tipo. E então, o tempo passou e, se eu não me engano, em 2014 surgiu o boom da micropigmentação. Pra mim, né? Chegou pra mim a micropigmentação. Que nada mais é do que você pintar a sobrancelha pra ela ficar mais grossa. Assim, explicando bem a grosso modo mesmo. Claro que não é isso, tem toda uma técnica e tal, mas é basicamente isso, engrossar a sobrancelha. E tava todo mundo fazendo, e a minha sobrancelha era fina, porque eu tirava todo mês, e do nada surgiu a moda de ter a sobrancelha grossa. E eu falei, legal, como é que eu vou correr atrás do tempo perdido agora se eu acabei de tirar, sabe? Tipo, se eu tirar anos. E eu não tinha dinheiro para fazer a micropigmentação. As histórias que fazem a gente despertar para o feminismo e para a autoaceitação, na minha vida, pelo menos, são sempre muito curiosas. E eu me lembro que eu ainda pensei assim, eu não tinha dinheiro e eu pensei qual outra forma eu poderia ter sobrancelhas grossas que não fosse pagando R$200, que na época era mais ou menos isso. E aí depois eu pensei assim, peraí, eu pago todo mês alguém para tirar a minha sobrancelha, os pelos que sobram, para depois pagar alguém para repor os pelos, porque pode ser que seja falhado, mas eu nunca nem deixei crescer para saber se minha sobrancelha é falhada ou não. E ali eu decidi que eu ia parar de fazer sobrancelha. Deixar o meu corpo falar, para que ele me diga como que ele é. Como que minha sobrancelha é. Inclusive, vou mostrar para vocês. Ó. Ela é assim. Eu confesso que eu gosto muito dela. Ela não junta aqui. Ela sobra um pouquinho aqui, mas eu acho que faz um formato bom. E ela é grossa, mas ela é um pouquinho falhada, mas eu amo, amo. Não tenho vontade de mexer em nada. Eu gosto dela natural. E eu me lembro de ter sido reprovada na época. Quando eu falei que eu ia parar de fazer sobrancelha, eu me lembro de ter escutado assim: nossa, agora vai virar essas mulheres que não se depilam. E acho que também teve alguma coisa de tipo, vai deixar agora virar monocelha? Enfim. E eu não deixava, eu tirava aqui no meio, porque eu ficava incomodada, e todo o resto do corpo. Então eu basicamente só parei de tirar aqui. E eu fui gostando. E eventualmente eu tirava, tá? Eu às vezes ia no salão e tirava, mas porque eu não tinha muita pauta dos pelos. Foi realmente mais uma coisa de tipo, pô, eu vou tirar a sobrancelha e depois vou ter que pagar pra colocar. Não faz sentido, sabe? Faz todo sentido, eu entendo a lógica, mas assim, o que me acessou na época pra eu despertar pra isso foi isso. Não fazia sentido eu tirar os pelos pra depois botar. Hoje eu entendo, porque tem a questão de ser falha e tal, mas eu não ligo. Eu gosto. Só que é quem eu sou. E aí, lá para 2018, eu conheci o famigerado feminismo, que eu amo. E aqui eu não vou entrar nos tipos de feminismo, nas pautas, nem nas problemáticas. Eu vou apenas explicar por que o feminismo está atrelado à libertação dessa censura com o corpo, sabe? Dos pelos e tudo mais. Quando eu descobri que existia toda uma comunidade, todo um movimento que te permite aceitar os pelos, aquilo para mim foi Primeiro, eu relutei muito, não vou mentir. Eu fiquei tipo, não, eu sou feminina, não feminista, e lá, essas baboseiras que a gente fala. A gente vai de encontro com algo que a gente já aprendeu a não ter voz e descobre que pode ter voz, e aí você tem que fazer toda uma visita interna, tirar todos os preconceitos, todas as limitações que te criaram. Não é fácil. Então, sim, num primeiro momento eu relutei, fiquei meio assim, falando um monte de besteira. Mas na prática, eu nunca gostei de me depilar. Eu sempre achei chato. Até porque eu sou míope. Então, assim, tinha que passar o condicionador, ficar olhando, depois ter que conferir se não ficou nenhum pelo, sempre fiscar pra alguma coisa. É um trabalho chato e eu não gosto, não fazia sentido pra mim, eu fazia pelos outros. Sempre foi pelos outros. E assim, parar de me depilar me trouxe muito autoconhecimento de entender quais são os meus cheiros, porque a gente tem a falsa ideia de que pelo no sovaco deixa um odor. Por que ninguém questiona isso no sovaco masculino? Pois é uma discussão que eu levanto desde novinha também, mas eu não sabia que era uma discussão levantada por mais gente. Então descobri onde nasce pelo, onde não nasce, se eu posso me categorizar uma pessoa peluda ou não, sabe? Foi libertador. E principalmente ganhar tempo, né? Porque eu parei de me depilar sem necessidade. Então, se eu não me engano, a primeira parte que eu parei de depilar foram as pernas, mas não o dedão do pé, porque o dedão do pé eu ainda achava nojento. É bobagem, né? Mas foi o processo. E foi divertido ver que a minha perna ela só cresce metade do pelo. Da metade pra cima, pro joelho, não cresce nada e depois cresce só no joelho, sabe? Tem tipo um caminhozinho assim de pelo, mas na lateral, por exemplo, nas laterais, não tem pelo. Então foi divertido. No começo eu achava estranho, falava, pô, não era melhor ter tudo ou nada, mas é o meu corpo. Gente, minha voz tá falhando mesmo, porque eu tô. E eu esqueci minha água. Tá por aí. Tá na geladeira, lembrei. E mesmo assim eu fui parando de depilar a perna. O vizinho tá ali na janela, que vergonha.
E aí eu não vou lembrar depois qual foi a ordem do que eu parei. Então eu vou contando só cada coisa, tá? Parei de tirar aqui no meio. Foi um pouquinho demorado, porque eu ficava deixando aparecer pelos, eu ficava, nossa, monocelha e tal. E aí eu lembro que uma vez eu vi a Frida Kahlo, e a Frida Kahlo tem, né? Tinha a sobrancelha junta. E como aquilo fazia parte da beleza dela, sabe? E eu parei com isso e ressignifiquei, e no fim das contas a minha sobrancelha nem junta. O buço é algo que eu ainda tiro, porque eu ainda tenho pressão estética com buço, eu confesso. Na parte traseira, lá do bumbum, eu também tiro, mas eu tiro por conforto. Pra mim é muito incômodo quando eu passo o papel e o papel agarra no cabelo. Então eu não consigo, me machuca nem pensar, tá? Sempre ali lisinho por questões de necessidade mesmo, assim. E agora vamos para as questões mais polêmicas para mim, que são virilha, e aqui eu não chamo de virilha na vida real, mas pro YouTube, né, vai saber como ele vai lidar com isso, eu vou falar virilha e axila. Foram as duas partes mais difíceis para mim. Por quê? A axila, porque todo mundo vê. E a virilha, porque foi a minha primeira pressão estética de verdade. Porque eu já tinha pelo na perna, eu já tinha pelo nas outras partes do corpo, na sobrancelha. Mas quando nasceu na virilha, aí foi quando tudo precisou ser tirado, sabe? Eu me lembro de um episódio de um cara que pediu pra pegar na minha mão. Era um colega, assim. E aí ele pegou e beijou a minha mão e falou assim, nossa, você já tem cabelo aqui, né? E eu falei, tenho. Aí ele, sinal que tá nascendo lá embaixo também. E aquilo me deixou tão constrangida. Sério, se você tá assistindo esse vídeo, não faça isso com mais ninguém. Além de ser assédio, é extremamente desrespeitoso e desconfortável. Eu fiquei muito desconfortável com aquela cena, com aquele comentário. E aí mesmo que eu passei a tirar, comecei a querer tirar aqui, mas como é muito clarinho, muito fino, eu só não deixei mais as pessoas pegarem na minha mão. Depois de um tempo eu esqueci. Mas foi muito desnecessário. As coisas que a gente passa, né? Então a axila e a virilha foram os mais difíceis. E aí eu não lembro qual que eu parei primeiro. Eu acho que foi junto, na real. E eu me lembro que a primeira vez que eu decidi ir a público com a axila sem estar depilada foi para ir tomar banho de piscina com a minha família. E aquilo me bateu tão mal, porque eu fiquei assim, cara, e se minha família criticar, sabe? Será que eu tô forte o suficiente para ouvir besteira? Porque eu não queria responder de uma maneira reativa. Então, como que eu responderia? E aí eu desisti e falei, cara, eu vou me depilar, pelo menos dessa vez. Mas eu depilei tão decepcionada comigo, porque eu não tava fazendo por mim, que eu falei assim, essa vai ser a última vez que eu vou me depilar por pressão alheia. E foi. E eu confesso que ninguém nunca comentou um A sobre os pelos na minha axila. Nunca. Nem minha família, nem amigos, ninguém. Simplesmente isso nunca foi pauta. Não tô dizendo que não poderia ser. Tô dizendo que nunca aconteceu. Então eu ficava com medo de algo que não acontecia. No ônibus também, se as pessoas olham hoje, eu já nem reparo, pra ser sincera. Então, não sei se olham, que eu não reparo. E a virilha foi por causa da pressão estética. Eu achava que eu não podia deixar crescer tudo, sabe? Mas eu sempre quis saber até onde ela vai, como eu me sinto com ela o mais peluda possível. Eu achava que ia ficar igual todo mundo em pânico, que o cara pega uma máquina assim de cortar grama pra tirar o pelo, porque a mulher não se depilou muito tempo. Eu achava que poderia ser algo daquele nível. Grande bobagem, né? E como eu me empoderei nisso? Eu ia tirando, né? Tipo, eu depilava com a lâmina, deixava crescer, e depilava com a lâmina, deixava crescer. E aí começava a coçar, coçava muito quando crescia, era horrível. E eu queria deixar crescer, mas ao mesmo tempo eu não aguentava, acabava tirando. De tanto coçar, eu me cortava, de tanto me coçar. E aí eu conheci uma pessoa que não depilava lá embaixo há muito tempo. E aí eu vi que o tamanho não era nada demais. E eu fiquei assim, eu posso tentar então. Porque eu vi uma vulva com pelos naturais, assim, que não tira. E aí eu descobri que pra mim não funciona. Eu não gosto dela toda lisa, gente. As intimidades, né? Mas vamos lá, vamos lá. Eu espero que esse vídeo empodere pessoas aqui. Eu tô me expondo. Mas sério, eu adoro falar sobre isso e eu não me incomodo nem um pouco. Eu não gosto dela toda lisa, porque aqui eu falei que eu não ia problematizar a depilação, mas essa daqui eu preciso falar. Quem não tem pelo no corpo é criança. Adultos têm pelos. E eu não vou levantar mais problemática além disso. Se você ficar curioso, coloca no Google. Porque o tema, acho que já deu pra entender pra onde eu tô indo com o tema, né? Voltando aqui. E nem muito grande, porque me machuca também. Quando ele tá muito grande, ele começa a não é embolar, mas começa a parecer que tá querendo embolar, e aí começa a machucar, e machuca quando eu ponho roupa, quando eu tô sem roupa. Então eu descobri que é um meio termo. Eu gosto dele aparado, baixinho,
mas não sem pelo. Gente, eu tenho pavor de ficar pelada lá embaixo. Pavor de ficar sem pelo lá embaixo. Pavor, pavor. Eu acho esquisito. Inclusive, as pessoas que se relacionam comigo, que tem vulva, né? Que se depilam e ficam com essa questão de, ai, mas eu não tô depilado hoje, depilada hoje. Eu fico assim, tá tudo bem, porque eu, na real, prefiro com pelo. Então, assim, longe de mim dar pitaco no seu corpo, mas se essa é a sua preocupação, aqui tu não precisa ter. Porque eu prefiro, e eu de fato prefiro. Me sinto me relacionando com uma pessoa adulta, sabe? E a axila eu passei a depilar em alguns momentos. Quando eu tô afim, quando ela embola, porque às vezes fica um pouquinho comprido e embola, e só. Eu acho. Eu acho que só. E ela nem cresce tanto, olha, eu vou mostrar pra vocês. Eu não depilo ela, deve ter umas 2 semanas, ou 3. Aqui. Não tem muita coisa, ó. É pouca coisa. E eu gosto. Antigamente eu queria que tivesse um pouquinho mais. Não muita coisa, mas um pouquinho mais. Mas na real eu gosto dela assim. Eu me divirto de passar a lâmina e sentir ela lisa e depois ver o pelo passar assim, ó. E como eu tiro com o condicionador, fica macio e aí eu fico brincando. Eu amo essa versatilidade. E aí eu descobri o prazer da depilação. E eu descobri que depilação não é autocuidado. Você machuca a sua pele, você gasta um tempo por algo que você nem liga, muitas das vezes. São as pessoas que ligam pra você. O que eu conheço de gente que já deixou de botar biquíni porque o pelo tava escapando pra fora e, ai meu Deus, me arranja uma lâmina urgente pra eu tirar. Porque ninguém pode saber que, hora a hora, eu sou uma mulher adulta de 30 anos que tem pelos. Quem diria? Todo mundo. Mas a gente é ensinado isso o tempo todo, né? Achar nojento, achar feio. E, gente, é só o corpo. Os pelos estão ali para uma finalidade, cientificamente falando. Não é sujo. Muito pelo contrário. Quem tem vulva e vai no médico especializado nisso, que hoje em dia é o ginecologista, né? Vai que daqui a 10 anos existe um médico mais especializado, mas hoje é ginecologista. Esses profissionais sempre sugerem você manter os pelos para poder manter ali a flora vaginal no lugar, sabe? Toda regulada. Então não faz sentido. Não faz sentido. E, de novo, aqui eu poderia levantar várias problemáticas, mas hoje eu queria única e exclusivamente contar a minha história sobre os pelos e como eu aceitei. Tentei não me estender muito, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu espero que você tenha gostado, eu espero que você também se liberte, que você entenda que você não é obrigado a nada mesmo. O seu corpo é seu, é literalmente corpo livre e faça somente se você gostar. Não sei se eu gosto ou não gosto, Juliana, fica sem então, ou estuda sobre o assunto. E aí você vai descobrindo o que você gosta e o que você não gosta. Eu gosto de depilar a axila, eu não gosto de depilar o buço, mas eu me sinto obrigada ainda. Eu não me importo de fazer a sobrancelha e prefiro que não faça. Eu não me importo de depilar a perna. Eu não gosto de depilar a virilha e eu gosto e faço questão que lá atrás esteja depilado. Então é uma autodescoberta. Eu descobri onde eu gosto que existam pelos e onde não existam. E se amanhã eu decidir tirar tudo, tudo bem também. É só sobre poder. Você pode, tá bom? E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu espero que você esteja saindo daqui muito melhor do que quando você chegou. Eu sei que esse assunto muitas das vezes soa como polêmico. Para mim é zero polêmico, eu já estou muito acostumada. Mas pode ser para você um assunto desconfortável. Então fica tranquilo, tranquila, tranquile, que vai ficar tudo bem. Vai estudando sobre o assunto se isso te interessa. Se você já sabe que você não gosta de se depilar. Você não precisa nem ter todas as respostas do mundo. Só pensa, quando você para se depilar, você sente prazer? Você gosta? Essa é a primeira pergunta, que vai desencadear todas as outras. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi útil, esse vídeo foi bom, deixa um gostei, porque me sinaliza que o meu trabalho está sendo bom, sinaliza a plataforma que o meu trabalho é bom e ela impulsiona o meu vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam se desconstruir. E se você gosta de conteúdo de autoconhecimento, de expansão da consciência, considere se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente vai estar sempre falando sobre isso, tá? Se você é uma pessoa que já se libertou desse aprisionamento que é ter que se depilar, deixa aqui nos comentários, vamos fazer uma rede de apoio para fomentar mais pessoas a se libertarem, tá bom? E é isso, obrigada por ter ficado até aqui, obrigada pela confiança, um beijo e tchau!